Você já se perguntou se Maria, a mãe de Jesus, realmente permaneceu virgem para sempre, ou se teve outros filhos além dele? Essa é uma das perguntas mais polêmicas da cristandade, e a resposta pode mexer com aquilo que muitos consideram incontestável. No vídeo de hoje, exploraremos o que a Bíblia realmente diz, o que especialistas afirmam, e você verá que nem tudo é tão óbvio quanto parece. Prepare-se, vamos mergulhar nessa questão explosiva da história bíblica. Vamos começar pelas Escrituras. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 31, lemos: Chegou então a mãe de Jesus, e os seus irmãos ficaram fora, e enviaram-lhe alguém para o chamarem. Já no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, surge esta frase provocadora: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Se a palavra irmãos for levada ao pé da letra, então Maria teria tido outros filhos após Jesus. E isso gera a tensão central. A doutrina mantida por algumas tradições cristãs defende que Maria permaneceu virgem mesmo depois do nascimento de Jesus, a chamada virgindade perpétua. Por outro lado, em Mateus, capítulo 1, versículo 25, está escrito: E ele não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. A palavra grega heos, traduzida como até, é usada aqui. Os defensores da virgindade de Maria dizem que essa palavra não implica necessariamente que, depois, Maria tenha tido relações. Mas será que essa explicação satisfaz o questionamento? A doutrina da virgindade perpétua de Maria tem origem antiga. A tradição da Igreja Católica, da Ortodoxa Oriental e alguns pais da Igreja afirmaram que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Por exemplo, as interpretações tradicionais afirmam que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, mas primos, membros da família ampliada ou até filhos de um casamento anterior de José. Já no campo protestante e entre alguns estudiosos críticos, destaca-se que passagens como Marcos 6,3 e Mateus 13:55-56 falam de forma direta sobre irmãos e irmãs. Mas alguns estudiosos levantam um ponto importante. Se Maria tivesse tido outros filhos, por que nenhum deles aparece com destaque histórico? E por que Jesus, na cruz, a confiou ao discípulo João, em vez de a um de seus irmãos? Em João, capítulo 19, lemos: Quando Jesus viu sua mãe, e junto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Se Maria tivesse outros filhos, o papel de filho que João assume ficaria, no mínimo, estranho. Vamos analisar os argumentos de quem defende que Maria teve outros filhos. Primeiro, a palavra grega adelphos, traduzida como irmão, na maior parte das passagens bíblicas significa irmão de sangue, e não necessariamente primo. Segundo, em Gálatas capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo fala de Tiago, irmão do Senhor, o que implicaria que Tiago era filho de Maria e irmão de Jesus. Terceiro, considerando o casamento de Maria e José, muitos estudiosos afirmam que seria natural que o casamento se consumasse e que outros filhos fossem gerados, como era o costume entre os judeus da época. E, por fim, a falta de uma afirmação explícita nas Escrituras de que Maria permaneceu virgem para sempre pode ser interpretada como um silêncio que, para alguns, favorece a tese de que ela teve outros filhos, assim como esperado para uma mulher daquele tempo. Os críticos dessa tese afirmam que a tradição católica está mais embasada na tradição humana do que no texto direto. Agora, vamos aos argumentos que defendem que Maria morreu virgem. A tradição patrística, com figuras como Orígenes, Atanásio e Jerônimo, afirmava que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida. A expressão em Mateus 1,25, não a conheceu até que, é interpretada como significando não teve relações com ela até o nascimento de Jesus, sem implicar que algo aconteceu depois.
Além disso, muitos textos afirmam que Maria foi elevada e honrada como a Arca da Nova Aliança, o que, para alguns, sugere que ela não teve mais filhos para manter um simbolismo especial. O fato de que nenhum outro filho de Maria aparece em destaque pode sugerir que ela realmente não teve outros. Um artigo sobre a virgindade perpétua de Maria afirma que não há menção de outros filhos de Maria, além de Jesus, nos textos primários. Esses argumentos reforçam a visão de que Maria era virgem para sempre. Mas, como vimos, essa visão também gera questionamentos. Mas por que essa discussão gera tanto calor? Porque as implicações são profundas. Se Maria teve outros filhos, isso toca diretamente na doutrina católica da Imaculada Conceição, da virgindade perpétua e na maneira como ela é venerada. Por outro lado, se Maria morreu virgem, isso reforça seu papel especial na tradição cristã e o mistério em torno de sua pessoa. A visão que se adota pode influenciar como se enxerga a família de Jesus, sua linhagem, a natureza da irmandade em Cristo e a diferença entre irmãos literais e espirituais. Para o público, é um tema que mescla história, fé, tradição e interpretação, e por isso desperta tanta curiosidade, debate e controvérsia. Se você lê a Bíblia de forma literal, pode chegar à conclusão de que, sim, Maria teve outros filhos. Mas, se a sua tradição valoriza a interpretação patrística e tradicional, pode concluir que ela realmente morreu virgem. Essa tensão é exatamente o que alimenta o engajamento e o debate. Chegamos ao fim deste vídeo provocativo. A pergunta permanece: Maria teve mais filhos ou morreu virgem? Não há um consenso absoluto entre estudiosos, denominações ou tradições. O que temos são textos, tradições e caminhos variados de interpretação. Talvez o entendimento sobre esse assunto seja diretamente influenciado pela linhagem do cristianismo que cada um segue. Para a maioria dos protestantes, por exemplo, é inegável que Maria teve outros filhos, e isso não diminui sua gigantesca importância na história bíblica. Já para aqueles que seguem a doutrina do catolicismo, a crença de que Maria foi pura e virgem até sua morte é fundamental, e, portanto, sua caracterização como Santa Maria, em proximidade íntima com Jesus e Deus no reino dos céus, é natural. E agora, queremos saber de você. Qual visão faz mais sentido para você? Deixe seu comentário abaixo explicando seu ponto de vista. Vamos debater. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Misteriosa Escritura para mais temas controversos da Bíblia. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, no mundo da fé, questionar é tão importante quanto crer. Obrigado por assistir e até o próximo Mistério das Escrituras. Que Deus esteja com todos vocês.